Naquela noite, Júlio, Ricardo e Samira chegaram à velha casa da família sem imaginar que estavam entrando direto no coração de uma maldição. Assim que cruzaram a porta, o ar ficou pesado, frio e estranho, como se a casa tivesse percebido que eles haviam voltado. No corredor escuro, passos abafados ecoaram sem origem, e pela primeira vez os três entenderam que não estavam sozinhos ali. Sozinha no banheiro, Samira viu o próprio reflexo se mover depois dela, como se o espelho escondesse outra presença. No fim do corredor havia uma porta trancada, e quando Ricardo tentou forçá-la, algo respondeu com uma batida vinda de dentro. As luzes se apagaram de repente, e quando voltaram, Ricardo já estava parado num canto, imóvel, encarando a parede. Ricardo disse ter ouvido alguém chamando seu nome do andar de cima e subiu sem esperar resposta de ninguém. No alto da casa, o sótão parecia respirar devagar, como se a própria madeira estivesse viva e observando cada passo deles. Entre a poeira e o silêncio, Samira encontrou um retrato antigo da família com um rosto violentamente arrancado da fotografia. Júlio achou um diário escondido e, nas páginas amareladas, leu sobre uma fome antiga que vivia presa dentro daquela casa. Quando Ricardo encostou naquela marca escura na parede, algo mudou dentro dele, como se a casa finalmente tivesse encontrado uma entrada. Na cozinha, Ricardo começou a falar coisas que ninguém havia contado. Segredos antigos demais para ainda estarem vivos naquela noite. Júlio jurou ter visto uma sombra parada atrás de Ricardo, imóvel e colada ao corpo dele como uma segunda pele. Então Ricardo falou com a voz da avó morta, e naquele instante o medo deixou de ser dúvida. Desesperados, Júlio e Samira correram até a saída, mas a porta se recusou a abrir, mesmo estando destrancada. No banheiro, Júlio viu o reflexo de Ricardo continuar olhando para ele mesmo depois que o corpo havia virado. Foi no diário que Júlio entendeu o pior. A entidade queria um homem do sangue da família para possuir por completo. Antes que pudessem fugir, Samira sentiu o colar ser puxado e um arranhão surgiu em seu pescoço sem mão alguma tocá-la. Quando Júlio tentou tirar Samira dali, o corredor pareceu se alongar para sempre, prendendo os dois dentro da própria casa. Num novo apagão, Ricardo desapareceu e os únicos sinais dele passaram a vir do andar de cima. No quarto de Ricardo, os móveis estavam revirados, e manchas de sangue revelavam que algo já tinha tomado conta daquele lugar. Com um crucifixo na mão, Júlio tentou expulsar a presença, mas a casa respondeu com violência e esmagou qualquer esperança. Sussurros começaram a correr pelo teto, e Ricardo reapareceu no escuro com o corpo rígido e o olhar já vazio demais. Quando ele atacou, Júlio caiu no chão sangrando, e Samira percebeu que Ricardo já não lutava mais contra nada. Entre páginas presas por sangue antigo, Júlio descobriu o nome da entidade e acreditou. Tarde demais, que ainda poderia detê-la. Usando a voz dos mortos da família, a entidade falou por Ricardo e destruiu tudo que ainda mantinha Júlio de pé. Sozinha, Samira tentou se esconder, mas portas, gavetas e janelas começaram a se abrir como se a casa a entregasse. Júlio a encontrou e jurou que havia descoberto uma forma de salvar Ricardo, reacendendo uma esperança frágil e perigosa. Mas o que parecia salvação era, na verdade, a última etapa do ritual que a entidade esperava havia décadas. Diante de Júlio, Ricardo, já completamente possuído, destruiu Samira e deixou o primo vivo apenas para carregar a culpa para sempre.
se inscreve no canal. Se tiver coragem para a próxima.